24, 7h37 da manhã. Olha só, ele bateu ontem, ele abriu, veio aqui, eu fiz uma compra aqui, depois eu fiz uma compra aqui embaixo. Você lembra que eu tinha comentado no vídeo de ontem? Olha a região de compra, que ele veio buscar a POC, a VWAP, não veio buscar, mas está aqui, né? Chegou perto. É só um detalhe, tá? Eu marco a máxima do dia anterior e a mínima do dia anterior, porque existe liquidez em cima dele, tá? E eu preciso ficar atento quando chega. Se eu não tenho marcado, às vezes fica... O day trade, ele é muito... Às vezes, um detalhe faz tu ganhar muito dinheiro e por um detalhe faz tu perder dinheiro. Outro dia eu tomei um stop porque eu não vi o fundo duplo, que foi esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, ó, ele fez fundo duplo. E aí depois ele veio e capturou a liquidez do fundo duplo. Então esse detalhe de eu não perceber o fundo duplo fez eu comprar. E aí eu fui estopado e depois ele explodiu para cima. Então se eu aguardo ele capturar essa liquidez, que é o que se deve fazer sempre, o segredo do day trade é tu ter a percepção da captura de liquidez. No momento que tu teve a percepção da captura de liquidez, tu sabe que foi uma captura, que não foi um movimento forte, que nem isso aqui ontem, olha só nos 10 minutos, isso aqui é uma captura. Ele tem um pivô aqui e ele não rompeu esse pivô com força, ele foi lá em cima, capturou e depois derreteu tudo. Por quê? Porque para o mercado andar, ele precisa de combustível. E o combustível é a liquidez. Dito isso, ele bateu certinho na compra. Se nós traçar aqui desse topo aqui a esse fundo aqui, cravou no 78%, cravou. Eu não gosto de entrar, mas a entrada tinha que ser ontem no risco, porque não teria nem ficado negativo. Eu esperei quebrar a estrutura. Nós tínhamos desse movimento aqui, que nem eu comentei ontem, que a entrada estava ali, não tinha como não entrar nessa região e aguardar chegar ali. Olha a POC, olha ali, cravou na POC. Trabalhou, aguentei um bom tempo que depois ele explodiu para cima e ele parou nessa região. Por que ele parou nessa região? 5 minutos. Porque aqui nós tínhamos um topo e um fundo. Aqui nós tínhamos um topo e um fundo. Então o mercado fez isso aqui, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. No momento que ele rompe esse topo aqui, aonde ele pode parar? Nesse próximo topo. Então, se nós pegar a Fibonacci, traçar do fundo ao próximo topo, isso é dos 5, 10, 15 minutos. Olha onde ele veio, 78% e não teve força para romper esse topo aqui. Por quê? Porque eu acredito que ele queira gerar, ele teve que girar liquidez para o dia de hoje, tá? Então, todo mundo que comprou está com stop aqui embaixo. Isso não está escrito, mas aqui tem din-din, tá? Aqui tem dinheiro, aqui tem dinheiro, aqui embaixo tem dinheiro. Agora, o que pode acontecer hoje, tá? É região de compra, Se ele deixar a liquidez, que é não fazer um pivô aqui abaixo, não terminar assim com o corpo assim ou assim, indiferente do tamanho do pivô, ele tem que terminar abaixo desse pivô aqui. Se alguém tem dificuldade para encontrar pivô, gráfico de linhas, tá? Gráfico de linhas, vou até deixar marcado aqui, ó. Ó, o pivô que tá mandando no campinho é esse daqui, tá? Bate e volta, bate e volta, bate e volta. No momento que ele fizer um pivô abaixo, pivô, tá? No momento que ele deixar um pivô abaixo dessa região, ele pode vir buscar esse daqui. Também vou deixar marcado esse pivô aqui e vamos ver qual confluência que tem nessas duas regiões para comprar.
tá? Ó, vou mudar o meu PDL e vou botar o PDH aqui embaixo, que são linhas de máximas e mínimas. Se ele vir capturar a liquidez desse fundo ou desse topo, eu tenho que ficar atento como ele chega nessas regiões, porque se eu estou comprado, ele pode vir aqui, capturar a liquidez e voltar a cair. Se ele terminar forte disso e não for captura de liquidez, eu posso pegar o embalo de mais pontos para cima, tá? Então, ontem foi o que aconteceu, eu estava comprado, ele foi lá em cima e depois ele me tirou porque ele não quis seguir o movimento. Vamos analisar agora a seguinte situação, tá? Nos 5 minutos aqui eu tenho um order block que capturou a liquidez, eu tenho um FVG aqui aberto. Então é região de compra, tá? Bem importante essa região. Posso até diminuir isso aqui para essa região aqui. Se de repente eu botar nos 2 minutos, ó, 2 minutos eu tenho esse order block aqui e eu tenho esse pivô aqui, esse order block captura a liquidez. Deixa eu ver se eu tenho volume nesse order block aqui. O que eu faço? Traço um volume profile, ó, tem volume, tá? Tem volume. Tem volume, então eu vou deixar marcado toda essa região aqui que é de importância, ó. Aqui tem FVG, aqui tem order block, aqui tem order block e entrou volume também. Aqui nesse FVG não tem nada, ó o vazio, tá? Então vou deixar marcada essa região aqui, ela é um pouco grande, mas é a minha região que eu preciso atentar. E como ele capturou liquidez aqui embaixo, aqui foi uma captura, se nós botar aqui no 1 minuto, a gente pode ver que ele trabalhou aqui, ó, quem estava comprando nessas regiões aqui, por causa desse FVG aqui, ou por causa dessas estruturas aqui, foi estopado com essa velhinha aqui, estopou e foi embora. Então vamos lá. Eu tenho a região de compra aqui. O meu 78 desse fundo que ele não pode romper tá na captura de liquidez. Eu tenho uma POC nessa região. Essa região é forte. Então se ele fizer um movimento de captura de liquidez, nós já temos uma compra aqui, tá? Só que ele não pode fazer um pivô abaixo dessa estrutura, que nem eu desenhei antes. Se ele fizer um pivô abaixo, ele pode parar nesse pivô, que é o 100% do movimento, que daí seria os 78% desse fundo. Porque vamos lá, para ele seguir uma tendência contrária à de alta que está acontecendo, ele deve fazer o quê? Fazer um fundo mais baixo que esses fundos, não renovar topo, esse topo aqui, vir renovar fundo, que ele vai dar na cabeça desse pivô, que daí tá o comportamento aqui, ou ele renova topo e dá compra para ir embora, tá? Ou ele não renova esse topo, termina aqui embaixo e renova fundo. E aí ele vem fazer o quê? Buscar esse 78% dessa região, que aqui também tem um order block. Se não, ele vem testar isso aqui. No momento que ele vier para baixo do 78, é muito possível que ele rompa esse fundo, tá? 78 é a região de ouro, é a extrema. Se vocês começarem a traçar a Fibonacci, eita, vocês vão ver o seguinte, ó. Vamos ver o seguinte, dessa impulsão de alta aqui que ele fez, quer ver? Vamos pegar a ferramenta, botar do topo ao fundo. Onde é que ele parou? No 78%. Dessa impulsão de alta aqui, vamos botar aqui no fundo e vamos puxar aqui no topo. Onde é que ele parou?
não veio nem no 78, no 50. Por quê? Porque é um movimento forte de alta. Dessa impulsão aqui de alta, onde é que ele parou? No 61, ou seja, região de compra 50, 61 e 78. No momento que ele terminar abaixo do 78, vocês vão ver que ele rompe o 78 e toma a direção contrária. Vamos pegar... Bom, aqui a gente já sabe, né, que ele está no 78. Só para vocês verem uma situação aqui, quer ver? Aqui, ó. Vamos pegar esse fundo aqui e essa impulsão aqui. É alta ou lá em cima do pavio. Onde é que está o nosso 78? Aqui. O que ele abriu? Rompendo. Quando ele termina abaixo de 78, ele inverte a posição. Acaba de ser compra a partir daqui. Começa a ser venda. Tá? Então, se vocês começarem a estudar Fibonacci, vocês vão pegar esses macetezinhos e facilita bastante a análise, inclusive condução de operação. Por exemplo, ontem aqui, ó, eu estava comprado. Aonde eu vou defender minha operação? Eu puxo a Fibonacci ao contrário, desse fundo a esse topo. Então aqui, ó, 78. Ele tem que romper o 78 para dizer que ele vai chegar lá em cima. Se ele não romper 78, ele não vai passar desse topo, ele vai cair. Então, o que eu posso fazer? Eu posso proteger minha operação aqui embaixo desses fundos, ó. Fez fundo, eu protejo minha operação. Por quê? Porque daí se eu sei que ele romper esse fundo, ele não quis romper esse topo. Ele vem para baixo. Então, cada vez que tu entra numa operação, tu tem que analisar aonde tu pode chegar e aonde ele pode te tirar. E aonde tu deve proteger. Porque a pior coisa que tem é tu comprar com uma expectativa de jogar o preço lá em cima nesse topo aqui e ficar esperando ele ir e, poxa, tem 20 motivos para te dizer que ele não vai. E a Fibonacci é um desses. Ah, dele, Marcelo, tudo bem, dele rompeu essa região aqui. Rompeu, fez um pivôzinho aqui acima dessa região aqui, desse topo. O que ele vai fazer? Tu vai traçar a Fibo ao próximo topo. Então tu vai saber que tu pode proteger tua operação aqui até o 78. Se ele terminar acima do 78, opa, aumentei minhas possibilidades. Então eu tenho essa região aqui, então ele pode vir até aqui, bater e voltar. Inclusive aqui tem região de venda, eu acho, para hoje. Então tu traça ela a teu favor e contra o movimento a teu favor também quando tu tá posicionado, tá? E para tu entrar também. E daí depois disso nós vamos ter também a projeção, né? Que é a projeção de Fibo. Daí tu pega a mínima até o pivô mais relevante. Se ele romper a estrutura, hoje ele pode bater lá em cima. Se ele bater lá em cima, se ele romper essa estrutura, ele tem venda aqui em cima. Por quê? Porque ontem entrou vendedor aqui. Agora vamos ver o negócio aqui. Compra nós temos aqui embaixo, ponto. Tá? Mínima do dia, liquidez, estrutura, rompe, vai embora. Em regiões, tá? Vamos ver onde é que a gente tem agora a mínima. Eu tenho esse pivô de branco marcado, esse pivô marcado aqui, toda essa região que é uma região compradora. Vamos ver nesse dia aqui onde é que está o... Ó, nós temos região importante aqui embaixo também. Aonde ele pode parar. POC aqui embaixo, deixar ela marcada. Eu vou mapeando aqui, ó, tem um FVG que não está fechado aqui, ó. Tem esse order block aqui que capturou liquidez. E nós estamos a quanto aqui dá? Nós estamos a quase 100%, tá? Então é uma região que ele pode parar aqui também. Com certeza absoluta, região de compra. Aqui. Deixar mapeado. Vamos ver se nós temos nessa pernada de alta todo o meu volume está aqui. Então se ele vir furar essa região, o que vai fazer eu entrar numa compra? Ele trabalhar num gráfico menor, eu identificar uma captura de liquidez, que ele capturou liquidez,
trabalhou e rompeu topo e não rompeu fundo. Aqui está minha compra. Ah, Marcelo, mas se tu comprar ele estopar e romper fundo, paciência, é do jogo. Eu estou aumentando as minhas probabilidades. Eu não estou dando certeza de nada. Day trade ninguém tem certeza. Quem falar que tem é uma mentira do tamanho do mundo. Aqui é aumentar probabilidades e ganhar mais daquilo que tu perde. Essa é a fórmula e não tem outra. Tá? E uma gestão de risco bem adequada para a quantidade de contratos que tu opera em relação ao teu capital. Ah, eu estou operando com 5 contratos. Cara, levanta as duas mãos para cima quando tu fizer 300, 400 reais. Tá? Um trade bem executado, né? Ah, eu quero fazer 2.000 com 5. Tu tá errado. Tu não sabe fazer gestão e tu vai perder teu dinheiro. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Às vezes a gente pega um movimento de 1.000, 1.500, 2.000 pontos, ok, mas aquilo não é para sempre, tá? E não é sempre, aquilo são casualidades. Então, de 400 a 500 pontos, tu entrar no mercado, é muito dinheiro. 400 pontos com 5 contratos são 400 reais. Quero ganhar 1.000 com 5? Tá errado. Tá errado, tu vai quebrar a conta. Porque tu tem que saber disso. Tu tem que saber o quanto aquele dinheiro, aquela quantidade de contrato, te proporciona de dinheiro. Numa média, tá? Se tu vai pegar às vezes 1.000, eu já fiz com 5 contratos 2.500 reais. Foi a minha maior pontuação que eu peguei até hoje. Foi uma vez na vida. Então tem que ter isso bem claro. Região de compra, vamos lá para a região de venda, que ele defendeu bonito o preço lá em cima. Então nós temos aqui no 78 com esse baita FVG e vamos ver se nós temos nessa pernada aqui. Ó, tá aqui embaixo, ó. O volume maior de toda essa pernada. Vamos ver até aqui, ou dessa pernada aqui. Ó, tá aqui. Eu tenho volume aqui em cima. E eu não tenho volume nesse FVG, eu tenho nesse aqui, ó, que foi fechado. Esse FVG aqui já foi fechado, ó. Não necessariamente ele veio, rompeu, foi lá em cima, fechou. Gatilhos de entrada, tá, pessoal? A vela, ele tem que fechar esse balanço aqui que ficou. Essa vela não tocou essa vela. Ó, aqui como ele fechou, ele veio para cá, ele não tocou essa vela, rompeu para baixo. Esse aqui quando abriu, ele já veio e tocou essa daqui, ó. Faltou um pouquinho para tocar. Mas igual, região de venda 61 e 78. Meu stop ele tem que ficar sempre acima do 78. Tá? O ideal é que seja acima do topo. Então eu vou marcar uma região de venda aqui, um pouquinho para cima do 78 para ver como ele vai trabalhar nessa situação aqui. Não vou pegar abaixo do 78. Porque eu não tenho muita coisa que conflui, tá? Ah, eu tenho sim. Eu tenho uma projeção do movimento, ó. Eu tenho uma projeção. Se virar o mercado comprador, aqui, ó, crava lá em cima. É aqui, se o mercado virar comprador, onde ele pode parar, justamente na região de venda. Então tem confluência. Tenho duas confluências, vai depender de como o mercado se comporta aqui em cima. Ah, Marcelo, ele chegou lá em cima, tu vai fazer o quê? Eu vou esperar ele fazer isso aqui, ó. Trabalha, não rompe fundo, rompe topo, não rompe fundo, rompe topo, não rompe fundo, rompe topo. Chega lá. Chegou na região, ele tem que fazer o quê? Topo, fundo, topo, fundo, não rompe, trabalha, paf, captura liquidez e volta. Deixa no pavio, não faz pivô. Rompe fundo, aí é minha venda. Aí ele sobe aqui, para mim vender aqui. E possivelmente pegar uma correção de FIBO. Se ele fez uma pernada de impulsão, ele tem que ter uma correção. 50%, 6178. Não tem muito mistério, viu, pessoal? É só saber aguardar. Tá? Então fica aí minhas dicas para o dia de hoje. Valeu, um abraço e até amanhã. Vamos que vamos!